repercutiu muito. Nós vamos conversar agora com a advogada Esmaela Macedo, que faz a defesa da mãe, dona Maria Nerci, e do filho João Paulo, da advogada morta Isadora Moura. Dá para a gente mostrar, para que os nossos telespectadores possam lembrar do caso, né? Lembrar dessa história que aconteceu na cidade de Pedro II, onde a jovem amanheceu morta dentro de casa, assassinada. E a gente conversa agora com a advogada. Parece que a informação que se tem é que a mãe teria assumido todo o crime. Procede essa informação, doutora? Seja bem-vinda aqui ao Bom Dia, aos mais de 1 milhão de amigos do Bom Dia. Obrigado pela participação e pela confiança. Bom dia, Yeltsin. Bom dia a todos da TV Meu Norte. Primeiro, antes de responder sua pergunta a respeito da dona Nerci ter assumido o caso, é muito importante esclarecer que a perícia comprovou isso. A perícia comprovou que somente um indivíduo, um dos acusados, esteve na cena do crime e tudo foi comprovado que foi a dona Maria Nerci. A roupa, o desvendado realizado pela perícia mostra que ela esteve na cena do crime e não foi possível, em hipótese nenhuma, por mais que fosse a grande vontade, talvez, da polícia, de colocar João Paulo na cena do crime, mas ele... Então, a polícia, de todas as formas, a perícia, a ciência, não conseguiu colocar ele na cena do crime. Somente a mãe. Exatamente. Não há uma prova sequer de que João Paulo esteve na cena do crime. Aí eu pergunto a você, doutor, a perícia provou ou conseguiu colocar também, por exemplo, uma ajuda dele depois do acontecido? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Ministério Público tentou conduzir toda a instrução, induzindo de que possivelmente ele possa ter ajudado, pelo menos segurar. Mas na perícia, os laudos foram claros de que não houve nenhum uso de força. Pelo menos não foi possível diagnosticar que houve uso de força de contenção ou de defesas, lesões de defesas no momento em que ela foi realizada a autópsia. E na própria perícia ou no próprio bojo da investigação que a senhora deve ter lido e deve ter tido acesso a todo esse bojo, o que é que motivou e como procedeu esse crime? Na verdade, o que foi declarado foi que houve uma discussão de manhã, elas já estavam tendo algum tipo de desentendimento, que foi comprovado e foi declarado pela dona Maria Nerci, e nesse dia elas tiveram uma discussão banal, inclusive, foi uma discussão boba, mas que dona Maria Nerci se sentiu muito ofendida, magoada, e declarou que naquele momento resolveu, por um momento de loucura, fazer aquela grande besteira que fez com a filha. Ela estava dormindo na hora, doutora? Sim, a dona Maria Nerci disse que olhou ela de perto e ela estava suspirando. E aí ela pegou e acabou atacando ela com uma faca? Isso, golpeou. É uma coisa surreal, né, para qualquer família estar vivendo por isso. Com certeza. É um momento muito difícil de narrar, mas é importante esclarecer para a sociedade. Ela confessou para a senhora, doutora? Ela chegou a falar isso para a senhora? Olha, eu fiz. Sim, ela confessou para mim, confessou para o outro advogado que atua na defesa também, doutor Eduardo Faustino. Inclusive, quero agradecê-lo por toda a força. E ela narrou tudo para a gente. Quando no início, ela ainda negava. Mas quando a gente começou a ver todas as provas do processo, e o João Paulo convicto na história que ele contou, doutora, que foi a história que a mãe desculpa até interromper essa narrativa, mas, por exemplo, o delegado Bareta, que tem uma expertise no assunto muito forte, é referência no Brasil inteiro, ele disse que não tem a menor dúvida que foi o João Paulo. Como é que a senhora enxerga essas declarações do delegado do DHPP? Infelizmente, polícia também erra, né? A gente não pode pegar o sentimento
e colocar dentro dos autos, colocar numa investigação. João Paulo, ele toma remédio controlado também, né? E assim, foi muito debatida a questão da suposta frieza dele. Mas quem toma remédio controlado, geralmente é muito retido. E desde os 14 anos que João Paulo frequenta um psiquiatra e toma remédio controlado forte. É um rapaz que é muito estudioso, muito centrado, e ele disse que sempre confiou na justiça. Isso nós também indagamos para ele. Paulo, por que você não falou que não era culpado, que não tinha nada? Ele, doutor, eu sempre acreditei na justiça. E eu sabia que eu estava injustiçado. Essa questão, a senhora sabe que a senhora sabe que boa parte da sociedade, é bom a gente colocar isso, e também para a polícia, que a mãe agora assume para livrar o filho. Então a senhora disse que os laudos da própria perícia é que desmentem essa história, correto? Exatamente, não é uma mera tese da defesa tentando livrar um dos réus para colocá-lo em liberdade. Em hipótese nenhuma, nós não seríamos levianos e irresponsáveis até de colocar o nosso nome como profissionais num caso tão importante como esse, somente como tese. Nós temos sustentações nas provas do que nós estamos dizendo. João Paulo é inocente. Pois é, mas o que espanta, viu, doutora? É a frieza. Em nenhum momento ele assumiu culpa e não existe nenhuma prova nos autos de que ele possa ter, pelo menos, participado da ação. É meio louco, viu, doutora? A frieza com que ela deu uma entrevista para o Kilson logo depois, reafirmando que nada aconteceu, com a pessoa invadiu, que acabou. É meio surreal, assim, eu não consigo imaginar como é a frieza de uma mãe ver a filha dormir, respirando e... Que loucura. Qual é o próximo? Imagine o filho, João Paulo, que sempre foi conduzido em tudo na vida por ela, pela mãe, e a mãe conta uma história dessa para ele, quando ele acordou, ele tinha que acreditar na mãe. Doutora, a partir de agora, ele continua preso? Então, por responder as perguntas e tão firme, porque foi o que a mãe, que a vida toda foi o espelho da vida dele, contou, e ele tinha que acreditar na mãe, né? Ele continua preso? Ele continua preso, estamos aguardando a decisão do meritíssimo juiz a respeito da possível ou não liberdade. O que a senhora acredita? O que a senhora acredita? Que ele será solto ou não? E Edson, se o juiz for considerar as provas dos autos e não os ânimos sociais que foram criados em cima deste caso, o juiz com certeza irá proferir uma decisão de possível liberdade provisória, até porque ele preenche todos os requisitos legais, ele é um rapaz concursado, ele tem residência fixa, todas as testemunhas foram claras ao dizer que ele nunca teve nenhum tipo de desentendimento com ninguém, então ele não é perigoso, então ele pode responder o processo em liberdade, e isso não quer dizer que ele é inocentado, porque na sentença, na decisão de pronúncia, o juiz ele não dá uma sentença dizendo quem é culpado ou não, ele só encaminha os autos para o tribunal do júri e a população é quem vai dizer se eles são ou não culpados. E doutora, e a mãe, qual é o passo agora? Porque a mãe já é idosa, mesmo assumindo um homicídio desse bárbaro. Qual é o passo a partir de agora? A mãe continua presa, tendo em vista, inclusive, que assumiu o fato, não existe essa possibilidade, mesmo ela sendo doente, debilitada, e cuidar de um filho que é esquizofrênico desde os 14 anos também em casa, ela continuará presa. Não existe possibilidade dela ser posta em liberdade. Ela está presa onde, doutora? Ela está presa na residência dela. Ela está em prisão domiciliar? Isso. Compreendi. Tá bom, doutora. Eu quero agradecê-la pela confiança e sempre que precisar também qualquer tipo de esclarecimento, pode contar aqui com o Bom Dia, tá bom? Eu que agradeço, e Edson, um bom dia para todo o Piauí. Que Deus abençoe a todos. Bom final de semana para a senhora também, para toda a sua família. É isso aí. Bom, Kilson, que loucura, né, meu irmão? Quanta frieza, né? A gente não imagina, a gente que é tão ligado à família da gente, você imagina o que é. Eu estava até dizendo para o Dentes para ele mudar aqui embaixo. Cadê o Kilson? Você imagina que você é olhar para a cama da sua filha, ver ela respirar, dormindo e pegar a faca e mata? E no outro dia te dar uma entrevista, negando absolutamente tudo? Exatamente. Impressionante. É uma história muito surreal, né? Diz que o delegado, diz que a polícia pode errar, mas o delegado Bareta bate na tecla.